Senhores, o que está acontecendo hoje aqui no Parlamento é inaceitável. Ninguém pode parar pela força a atividade parlamentar, os trabalhos legislativos. É uma continuidade desse processo de golpe. Isso aqui é mais um ataque às instituições. Teve 8 de janeiro e parece que eles continuam com a mesma linha de atacar todas as instituições, de fazer um movimento que só tem um objetivo: tentar livrar a cara do Bolsonaro. É uma chantagem contra o país. Estão ameaçando no caso das tarifas envolvendo uma potência estrangeira. E aqui querem parar os trabalhos legislativos. O Brasil tem pressa. Nós temos uma economia e nós temos uma prioridade nesse momento, que é votar a isenção de imposto de renda até R$5 mil e a taxação dos mais ricos. A gente sabe que eles se opõem a esse projeto, mas nós temos certeza que tem uma maioria consolidada para votarmos esse projeto. É inaceitável a pauta que eles tentam impor à força, porque o problema é esse. Hoje disseram anistia. Se esse parlamento vota anistia, depois de toda essa chantagem, é uma desmoralização. A outro ponto de pauta deles é o impeachment do Alexandre de Moraes. Foro privilegiado, essa não é nossa pauta. A nossa pauta é a vida do povo. É isenção de imposto de renda. É instalar a PEC da segurança. E é claro que para nós, esse é um ponto que vocês acompanham, é inadmissível que Eduardo Bolsonaro continue como deputado em exercício. Carla Zambelli presa na Itália como deputada em exercício. E é mais inadmissível ainda que Eduardo Bolsonaro continue recebendo salário com assessores. Então a gente quer providências. Hoje aqui, nós já ligamos para o presidente Hugo Mota, que estava no evento na Paraíba, com o ministro Padilha, mas está retornando. Aqui é responsabilidade do presidente da casa reestabelecer o controle e a ordem. A palavra para definir o que houve aqui foi um sequestro da mesa do parlamento. Foi um atentado grave. Nós não podemos subestimar em relação ao que está acontecendo hoje aqui. É um ataque violento ao parlamento. Todas as instituições estão sendo ameaçadas nesse momento. Nós saímos do plenário, todos os nossos parlamentares estavam inscritos para falar, foram proibidos, e nós estamos esperando o presidente da casa chegar para reestabelecer os nossos trabalhos. É inadmissível que queiram parar na força o trabalho do parlamento brasileiro. Isso nós não vamos aceitar. Então estamos à espera do presidente. Cada um desses deputados que ocuparam a mesa dessa forma autoritária, podem e vão ser responsabilizados, e têm que ser responsabilizados, no Conselho de Ética, inclusive. Eu quero passar aqui a palavra para o Pedro Campos primeiro, para o Renildo, para o PSOL, o Túlio, a Thalíria está aqui, quem vai falar pelo PSOL? Pedro Campos. Boa tarde a todas e todos. Hoje nós tivemos uma reunião muito importante também dos presidentes de partidos políticos do campo progressista, também dos líderes partidários aqui da Câmara, do Senado presentes. E acho que é um momento que a gente precisa ter muita clareza de quem a gente serve e o que a gente defende. Nós estamos aqui para servir aos interesses do povo brasileiro. Do povo brasileiro que é vítima hoje de um tarifaço que pode gerar prejuízos da ordem de 30 bilhões de reais. E quando a gente fala 30 bilhões de reais, a gente não enxerga, por exemplo, as pessoas que estavam prontas para colher manga lá no Vale do São Francisco e que não vão ter o direito desse emprego de poder colher a manga. Dos trabalhadores que vão perder os seus postos, dos produtores que vão perder a sua produção
e dos brasileiros que vão ter a sua vida piorada por conta dessas medidas. E enxergando tudo isso, esse conjunto de partidos apontou muito claramente que nós não vamos aceitar uma interferência à nossa soberania nacional, que não entendemos que a posição política do presidente Trump em apoio à impunidade de Jair Bolsonaro deve estar acima dos interesses do povo brasileiro e do povo americano, que também entendemos o contexto econômico por trás dessas medidas, como uma perseguição ao PIX, uma tentativa de impor ao Brasil regras em relação à nossa legislação das redes sociais, de impor a forma como o Brasil vai explorar as suas riquezas nas terras raras, e que isso deve sim ter uma resposta firme, e que parte dessa resposta passa por essa casa. Nós temos plena confiança que o presidente Hugo Mota vai seguir pautando essa casa de acordo com o que for discutido no Colégio de Líderes. Existe uma pauta publicada para essa semana, que é a pauta que deve ser seguida. Existe uma reunião marcada para quinta-feira do Colégio de Líderes, que deve definir a pauta da semana que vem. Foi esse mesmo Colégio de Líderes que, quando foi confrontado com a pauta da anistia, decidiu, por ampla maioria, que não seria pautado. E essa é a última decisão do Colégio de Líderes em relação à pauta da anistia. E esse tipo de tentativa de sequestrar a mesa da Câmara não vai de maneira nenhuma influenciar as decisões que devem ser tomadas ouvindo os líderes e pelo presidente da Câmara dos Deputados. Agora, queria registrar também que é muito irônico que durante o recesso eles vieram aqui para tentar trabalhar para aprovar uma moção de aplauso ao presidente Trump. Quando o recesso acaba, eles não querem mais trabalhar. Estão ali todos em cima da mesa, com venda no olho, com venda no rosto, levando a questão do povo brasileiro na palhaçada, na comédia, e a gente sabe que isso não tem graça nenhuma, porque são empregos que estão sendo perdidos, são produções que estão sendo perdidas, são empresários que estão perdendo recurso, e que isso não é motivo de comédia nem de palhaçada. Então, com muita seriedade, a gente vem aqui defender os interesses do povo brasileiro e vamos seguir firmes nessa luta. Muito bem, Pedro. Vai, Renildo, entra logo. Pessoal, por mais paradoxal que possa parecer, esse é um momento de afirmação da nossa soberania. É um momento de afirmação da nossa democracia. E é um momento importante de defesa da Constituição brasileira. Todos nós que estamos aqui conhecemos bem os fatos. E agora o que está em curso é o bolsonarismo querendo interromper a agenda do Congresso Nacional e a agenda do país para impor o tumulto, para impor a balbúrdia, para impor a desordem, para impor a bagunça. E a nós cabe, com inteligência, com experiência, com maturidade, mas, sobretudo, com firmeza, afirmarmos a defesa do Brasil, a defesa da nossa Constituição, dos nossos interesses econômicos e dos nossos interesses comerciais. É claro que o Brasil, com todo o caminho que já percorreu, de construção difícil da nossa democracia e da elaboração de uma Constituição democrática, não devemos abrir mão 1 milímetro disso que nós estamos construindo. É um momento em que nós precisamos da mobilização, não apenas do Congresso Nacional, mas também da sociedade brasileira. O que está em curso é a defesa dos interesses do nosso país, da nossa pátria, tão resguardada em artigos importantes da Constituição Nacional. O presidente dos Estados Unidos desenvolve uma bagunça no mundo inteiro, com taxações arbitrárias sobre todas as nações do mundo, não é só sobre o Brasil. E sobre o Brasil ele coloca componentes inaceitáveis, porque fere a nossa autonomia,
a nossa soberania e os nossos interesses comerciais e econômicos, como país e como nação. A riqueza do nosso subsolo é nossa. As riquezas naturais do Brasil é nossa, pertence ao povo brasileiro, pertence ao Estado brasileiro. E é claro que o Brasil deve utilizá-las com soberania e conforme os nossos interesses econômicos e comerciais. Protestar eles têm direito. A democracia assegura o direito ao protesto. O que eles não têm direito é de interromper o funcionamento normal da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Nós estamos aguardando a presença do presidente da Casa, Hugo Mota, para que a normalidade dos nossos trabalhos seja restabelecida, porque nós precisamos votar a questão do imposto de renda, que vai beneficiar milhões e milhões de brasileiros. Nós temos um prazo até o final de setembro para procedermos este benefício para milhões e milhões de trabalhadoras e trabalhadores. E temos interesse em que o Brasil retome a sua pauta, retome a sua agenda. Deixa eu só vou completar aqui o bloco PCdoB, que meu líder acaba de falar, e só dizer o seguinte: a analogia que a gente pode fazer nesse momento é que quem suspende funcionamento de parlamento sempre foi a ditadura militar. Os momentos em que o parlamento deixou de funcionar foram pelo autoritarismo e por uma posição ditatorial, porque este aqui é um parlamento eleito, este aqui é o lugar do debate. Aliás, nem acho inteligente da parte deles taparem a boca. Isso chega a ser ridículo. Em vez deles usar os microfones para fazer os seus protestos, fazer a defesa do que pensam, eles tapam a boca deles e tentam impedir a nossa boca de falar. Isso é inaceitável, isso viola a Constituição e viola o regimento da Casa. Precisa ter punição. E é importante dizer que eles atacam o Executivo, eles atacam o Judiciário, e aproveito para prestar solidariedade aqui ao ministro Alexandre de Moraes, que merece toda a nossa solidariedade pelas decisões que tem tomado em defesa da democracia e da soberania dos poderes, e atacam agora o próprio parlamento. Eles atacam todas as instituições como a ditadura sempre fez. Então nós queremos aqui registrar não só o protesto, mas a exigência da punição em relação a tudo isso que está sendo feito dentro do plenário. Nós não quisemos falar lá dentro, porque lá a gente fala na tribuna. Nós não vamos aceitar falar fora da tribuna. Viemos falar aqui para poder falar com vocês e expressar não só a nossa visão do processo, mas exigir que a sessão continue, que o parlamento vote em nome do povo brasileiro. Eles são contra a democracia, são contra o povo e contra os direitos do nosso povo e da nossa economia brasileira. É isso, obrigado. Vai lá. Falo aqui em nome do PSOL, junto com o pastor Henrique Vieira, deputado, a Paula Corade, deputada Érica Hilton e outros deputados devem estar aqui. Existe uma série de direitos como parlamentar que nós exercemos. O direito à obstrução do trabalho existe, mas ele é feito com a sessão em andamento, com os mecanismos previstos no regimento. O que está acontecendo no plenário Ulisses Guimarães, nesse momento, é muito grave. Eles parecem e são ridículos como estão lá, mas cometem um ato muito grave ao paralisar os trabalhos do parlamento para exigir a votação de um projeto que o Colégio de Líderes decidiu não pautar, por N motivos. Com isso, eles caçam o direito de todos os deputados que estão aqui e de muitos outros de exercerem o seu mandato, que foram eleitos pelo povo para isso. Esse elemento precisa caracterizar está ferindo o regimento e, portanto, está ferindo a Constituição e eles precisam ser responsabilizados. Estamos aqui para anunciar que cada um deles vai ser alvo de processo no Conselho de Ética pelo que estão fazendo hoje. Já tentamos abrir a sessão mais de uma vez e eles estão impedindo a sessão de abrir. E isto é grave. Fossem eles maioria e não são, sejam eles minoria como são, eles não têm esse direito. E isso precisa ser absolutamente caracterizado. Ao fim e ao cabo, só revela o que hoje o Partido Liberal, e eu quero dar nomes a esses que estão fazendo,
Partido Liberal e a extrema-direita bolsonarista são golpistas, são aqueles que não têm o menor compromisso com a democracia. E desta forma revelam o que foram no dia 8 de janeiro, o que foram durante os 4 anos do governo Bolsonaro, em que elogiaram torturadores, em que clamaram por ditadura e agora não querem ser responsabilizados por isso. Clamam por anistia sem assumir nenhum compromisso com a democracia brasileira. Pelo contrário, seguem atacando e por isso precisam ser responsabilizados. Tem que ser responsabilizado do chefe da quadrilha que agora está preso em casa, a esses deputados que hoje estão impedindo a gente, para a gente de fazer o nosso dever e de trabalhar para aquilo que o pagamento dos impostos dos brasileiros pagam o nosso salário, para que a gente trabalhe, não para que a gente fique vendo essas cenas ridículas desses deputados que não tem mais o que fazer, porque são minoria e perderam o debate na sociedade. Vamos chamar agora o Túlio, da Rede. Bem, colega, sendo muito breve aqui, essa atitude que nós presenciamos hoje fala muito sobre o 8 de janeiro, Tarcísio. Essa atitude fala muito sobre essa extrema-direita que atrapalha o andamento das casas e ameaça as instituições brasileiras. Como se não bastassem as ameaças que foram feitas nas passeatas, nos protestos recentes, agora eles tentam impedir o parlamento de funcionar. E é importante denunciar que essa atitude não acontece só nas ruas, a atitude tem acontecido aqui no Congresso, no Parlamento, e precisa ser responsabilizado cada um que tem impedido que esse Congresso funcione. É importante registrar também que nós deveríamos contabilizar a hora do custo do parlamento e o prejuízo que esses parlamentares estão dando ao povo brasileiro. Temos pautas importantes pela frente. O fim da escala 6x1, a isenção do imposto de renda. Temos vontade de trabalhar quem está do lado de cá, de entregar ao povo resultado. E do lado de lá, a gente só vê desobediência, descumprimentos, crimes e tentativas de implodir as regras do jogo. Que a justiça seja feita, que cada parlamentar ali seja responsabilizado. Boa tarde a todos e todas. Falo como um dos vice-líderes do governo e serei breve e objetivo também. Apenas um breve histórico para entendermos a raiz disso. 30 de outubro de 2022 houve uma eleição e a maioria do povo brasileiro, pelo exercício do voto, elegeu Lula presidente. Assim é a democracia, se ganha e se perde. Após aquilo, desenvolveu-se uma trama golpista que, de forma consistente, nós podemos provar, e a justiça está provando, que Bolsonaro organizou uma associação criminosa para abolir o Estado Democrático de Direito. Tarcísio, eu participei da CPMI do 8 de janeiro. A Polícia Federal caminhou na investigação. O processo está acontecendo com amplo direito de defesa e as provas são robustas, objetivas e consistentes. Agora pensa, quem é esse grupo? Aquele que deliberadamente elogia a ditadura militar que aconteceu de 64 a 85. Lembram o que Bolsonaro falou no dia do impeachment, do golpe contra a presidenta Dilma? A pessoa que publicamente no parlamento brasileiro ele glorificou? Ustra, um torturador. A pergunta que eu faço é, se a trama golpista tivesse sido realizada, o que estaríamos vivendo hoje nesse país? Com aqueles que abertamente glorificam a ditadura, atacam a democracia, perseguem as minorias, usam da censura e por aí vai. É esse o grupo que está ali, neste exato momento, sequestrando o parlamento brasileiro. E qual é o objetivo? Coagir a justiça brasileira, inibir a justiça brasileira para livrar Bolsonaro. É um absurdo o que está acontecendo. É antidemocrático. É contra o funcionamento das instituições, porque é contra o exercício da democracia. Mas o que eu quero chamar a atenção para concluir é que isso não deveria mais nos surpreender. Eles historicamente defendem a ditadura. Os seus heróis são torturadores. Já teve carro-bomba, já teve homem-bomba, já teve plano de assassinato.
Agora a família está no exterior conspirando contra as famílias brasileiras. Não surpreende mais, porque não tem limite, porque não tem ética, porque não tem responsabilidade, porque não tem cidadania, porque não tem amor à democracia, porque não tem amor ao Brasil. A extrema-direita flerta com a criminalidade na política. Não é força política legítima, porque não respeita a pluralidade que a democracia contempla. Ninguém quer regime de pensamento único. Podemos divergir, devemos abrir a sessão para debater ideias. Mas eles apostam em armas, intimidação, sequestro do parlamento e conspiração contra a soberania nacional, tudo para livrar um líder que é o mito deles acima de tudo e que o povo brasileiro sofra as consequências. Não permitiremos, com pluralidade de ideias, pluralidade democrática, em defesa do bom senso e da cidadania, nós defendemos a democracia. Pessoal, a gente vai... Deixa eu só falar duas coisas, vai falar rapidamente. A Jaque, representante da bancada feminina, a Érica Hilton, e a gente vai parar e responder umas perguntas de vocês, tá bom? Você vai primeiro, Jaque? Pode ir. Não, pode ir. Bom, gostaria antes de chamar as deputadas para estarem aqui conosco, porque as deputadas, por favor, puderem ficar aqui mais próximas, porque a gente quer também transmitir uma mensagem das mulheres que estão presentes nesse parlamento. Não existe democracia sem a participação das mulheres. E nós estamos aqui para poder ressaltar algo muito importante. As mulheres brasileiras têm agenda, têm pauta e têm discutido principalmente as mudanças estruturantes que a política precisa com a nossa presença aqui. Quando nós somos impedidas de falar, quando nós somos impedidas de legislar, quando nós somos impedidas de transmitir a mensagem que nos trouxe até aqui, é um ataque brutal à democracia. O que a extrema-direita tem feito nas casas legislativas, sejam em câmaras municipais, assembleias legislativas e agora também muito presente no parlamento nesses últimos tempos, em ataque a ministras, em ataque a deputadas, em comissões, em projetos, ficando aqui até de madrugada para que a gente possa aprovar, porque vale ressaltar que a extrema-direita está em obstrução e não tem permitido que as comissões funcionem, mas especialmente as comissões que são presididas por mulheres. Então chegou o momento também de que é necessário rasgar o véu que está posto hoje no Brasil, de que a democracia não é feita com silenciamento, a democracia é feita com participação popular. E nós estamos aqui neste início de agosto lilás, aonde o Brasil amanhece estarrecido, seja por uma mulher que recebe 60 socos no elevador ou um feminicídio com 127 facadas, porque esse parlamento precisa dar resposta às mulheres brasileiras, às mulheres mães, às mulheres trabalhadoras, às mulheres que ajudam a construir as riquezas desse país e que são ameaçadas, por exemplo, com a taxação que os Estados Unidos vem fazendo nas ameaças dos empregos, porque somos as primeiras a sermos demitidas e somos as primeiras a sermos excluídas dos espaços de trabalho e das agendas de direita. É importante dizer que toda vez que tem um projeto de lei que consta a palavra gênero, que tem um recorte racial, sempre é muito difícil de aprovar, porque a extrema-direita desse parlamento não quer dar voz às mulheres, às negras e negras, aos negros e negros, a toda a população e a diversidade que hoje existe aqui nesse parlamento. Portanto, o ato de não abrir a mesa hoje é um ataque a todas as mulheres brasileiras e as mulheres que compõem este parlamento. Não seremos silenciadas, não seremos censuradas e esperamos que a presidência da Casa possa, de maneira importante, fazer valer o regimento e a nossa Constituição, porque a voz e a vez das mulheres importam não só aqui, mas em todos os lugares. Vai lá, Você bem breve. Apesar dos horrores que nós estamos presenciando agora dentro do plenário da Câmara dos Deputados,
um sequestro do parlamento brasileiro pela extrema-direita. É importante que a nação, que o país e que o povo observe o que está acontecendo aqui. Uma ala de deputados que querem colocar os interesses de uma família, que querem colocar os interesses de uma única pessoa, o ex-presidente da República, que articulou um golpe contra a democracia, planos para assassinar ministro, presidente e vice-presidente, acima dos interesses do povo brasileiro. O que a extrema-direita hoje faz é assinar a sua cumplicidade com o golpe e dizer que o parlamento deve ser parado enquanto as instituições democráticas não se curvarem às exigências de Jair Messias Bolsonaro, que atacou contra esta casa, que planejou a invasão dos três poderes. Nós estamos presenciando um ato criminoso, covarde, mas profundamente simbólico ao Brasil. Enquanto o governo e a maior parte dos deputados e deputadas querem trabalhar pela redução dos impostos, querem avançar com o fim da escala 6x1, aqueles que planejaram um golpe à democracia sequestram a mesa da presidência e impedem os trabalhos de serem continuados. O povo brasileiro já disse no último Datafolha ser contra, não votar em candidatos que apoiem a anistia para golpistas. E agora estão sentados lá aqueles que não só apoiam a anistia para golpista, mas aqueles que atentam contra a democracia e atentam contra o direito do povo. A cada hora parada neste parlamento é o povo brasileiro que perde os seus direitos. E eles fazem esse gesto simbólico de fecharem a boca, mas na verdade é a nossa boca que eles estão calando. É a boca da democracia que eles estão calando. E o parlamento não irá se curvar à vontade, aos desejos da família Bolsonaro. Esta não é a casa da família Bolsonaro. Esta é a casa do povo brasileiro e da democracia. Os trabalhos têm que continuar e o Brasil precisa avançar. Sem anistia para golpista, vamos pautar as agendas de interesse do povo brasileiro e tirar os saqueadores golpistas da democracia da cadeira da presidência. Pessoal, chega aqui, Hollenberg. Quem tem questões a fazer aqui? Fala. Olha, eu conversei com o presidente Hugo Motta 2 vezes hoje. Primeiro, quando houve a declaração do vice-presidente Altineu, que pautaria a anistia. Ele não pode pautar. Existe um presidente, que é o presidente Hugo Motta. E liguei depois que eles ocuparam isso aqui. O presidente Hugo Motta me falou que estava com agenda para o Ceará, vai retornar para cá. E falamos da gravidade que foi isso, o sequestro da mesa da Câmara. Tomaram o lugar do presidente da Câmara, Hugo Motta, sentaram na cadeira do presidente Hugo Motta. A gente protestou lá, mas cabe ao presidente Hugo Motta chegar aqui e reestabelecer um pouco a autoridade. Não se negocia com coisa como essa. Pode conversar com quem for, mas é fundamental que ele chegue, assuma sua cadeira e coloque os projetos e atividade legislativa para avançar. Você sabe que no Senado a gente precisa, Zilene, essa semana, votar o projeto sobre a isenção de até 2 salários mínimos, que já está em validade. Mas se não for votado essa semana, cai. Esse tema do imposto de renda, da tributação dos mais ricos, acaba sendo para nós um tema fundamental. Então nós estamos aqui à espera do presidente da Câmara, Hugo Motta, para retomar sua cadeira e colocar os trabalhos do parlamento para funcionar. Ele não pode. O presidente Hugo Motta, inclusive, nesse recesso, baixou uma determinação que até quando ele estiver fora do país,
Foi ele que definiu as pautas, cancelou aquelas reuniões de comissão. Então o vice-presidente, na verdade, Altineu, não tem esse poder. Eu acho que ele falou aquilo numa empolgação ali no momento, mas é inaceitável, o Colégio de Líderes já tinha tomado posição contrária. E ele descumpre o artigo 3º. Hein? Olha, eu não sei se ele falou com o presidente Alcolumbre, mas quando ele falou comigo, ele demonstrou grande contrariedade. O termo que ele usou foi sequestro. Foi sequestro. Então aqui estão desafiando os poderes constituídos no país. É o Supremo Tribunal Federal, mas agora é o Parlamento também. Estão desafiando a autoridade dos presidentes. Esse gesto não é qualquer gesto. Então ele está voltando, eu não sei que horas ele chega aqui, mas o que a gente espera é que ele chegue aqui e imediatamente retome os trabalhos do parlamento, sente na cadeira do presidente e abra os trabalhos parlamentares. Isso é uma forma da autoridade do presidente ser preservada num momento como esse. Tá bom, pessoal? Só dizer. Eu não acho, nesse caso eu não acho. Na verdade, ele tem uma agenda com o ministro Padilha, inclusive na terra dele, em Patos, na Paraíba. E a gente já sabia dessa agenda dele há muito tempo. Então eu não acho isso. E acho que ele deve estar muito preocupado porque cancelou a agenda, porque de fato eles estão desafiando o poder do presidente. Se fosse o presidente da Câmara, eu estaria revoltado por alguém sentar na minha cadeira e impedir a realização das atividades parlamentares. Tá bom? Valeu, pessoal.